Quinta-feira, 30 de julho de 2020, agora não mais 19h30, e sim 19h45, essa é a 31ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você participa conosco, debatendo, conversando com as notícias. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa aqui hoje, no Matheus, como sempre. E gente, hoje de novo, hoje que agora vai, né? De novo aqui conosco, né, Matheus, sempre comentando as notícias e também moderando os comentários de vocês. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, né? Nós vamos dar as notícias aqui e vocês nos ajudam comentando as notícias. Para fazer isso, basta escrever comentários enquanto a live está acontecendo. A live ela acontece sempre ao vivo no LinkedIn, certo? Depois fica gravada para quem não pode ver ao vivo ou quer rever, não vai também ao vivo para o Facebook e para o YouTube, né? E também com o podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha a sua plataforma principal e, enfim, siga lá o meu canal Macaco Elétrico, que você vai encontrar ali o Jornal da Live com o podcast. Muito bem, essas são as notícias que nós vamos debater aqui hoje na 31ª edição do Jornal da Live, né? As investidas de Augusto Aras e Dias Toffoli nessa semana, será que elas podem colocar a Lava Jato, a Operação Lava Jato, em risco, não? E como que isso afeta você? Isso afeta você de alguma maneira, não? O que a Europa pode nos ensinar com o risco de uma segunda onda de Covid-19 por lá? Como que os bilionários brasileiros aumentaram a sua fortuna durante a pandemia? E não foi pouco, gente. Isso no meio de uma discussão de novos impostos aí do governo federal, que ele quer colocar novos impostos com a reforma tributária, não? Será que esses bilionários deveriam pagar mais? Não? Os entregadores de aplicativos querem trocar essas plataformas por uma cooperativa, por um aplicativo próprio. Será que isso seria bom para eles e bom também para o público, para o consumidor? E finalmente, hoje nós vamos estrear um novo quadro que é a Notícia Bizarra. Nós sempre vai trazer uma notícia curiosa, pitoresca no final de cada edição. Muito bem, pessoal. Então agora, começando a 31ª edição do Jornal da Live, não? E já vamos falar de Lava Jato. Nessa semana, a Lava Jato, não, ela foi colocada contra as cordas, não? Ações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, alvejaram a operação. Mas por que será que isso aconteceu, não? Será que isso pode acabar ou de alguma maneira prejudicar a Lava Jato? Será que a operação que ficou famosa pelo combate à corrupção, né, ela fez isso cometendo irregularidades, né? E cá entre nós, né? Será que isso importa para você? Bom, na noite de terça, o Augusto Aras, que vocês veem aí na foto, bateu forte na Lava Jato. Não foi o seu ataque mais duro desde que tomou posse como Procurador-Geral da República em outubro, não? Foi uma live com advogados do grupo Prerrogativas, que é composto por juristas e advogados críticos à operação, que aliás representam políticos e empresários que são alvos das forças-tarefa da Lava Jato, né? O Aras ele insinuou que os procuradores da Lava Jato de Curitiba possuem o que ele chamou de caixa de segredos com 350 terabytes de dados de mais de 38 mil pessoas, uns números bastante maiúsculos, né? Ele cobrou transparência e chegou a perguntar quem controla o controlador. E ele disse ainda que, abre aspas, agora é a hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure, mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Fecha aspas. O procurador-geral é cotado para uma vaga no Supremo, no lugar do Celso de Mello, que se aposenta em novembro, né? E quem escolhe o nome é o Bolsonaro. E Aras, ele é responsável por processos sensíveis para o presidente, como o inquérito que investiga fake news contra ministros da corte, né, que já afeta bolsonaristas e pode esbarrar nos filhos do próprio presidente. É ele também que conduz uma investigação contra Bolsonaro, acusado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de interferir na Polícia Federal. A semana ruim da Lava Jato ainda teve o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, aí na foto, paralisando parte do braço mais ativo atualmente da operação, que é o de São Paulo, né? O Toffoli ele suspendeu 2 investigações em curso contra o senador tucano José Serra. Ele acatou o argumento da defesa do tucano de que a operação de busca e apreensão em seu gabinete ocorrida no dia 3 de julho feriu o princípio de foro privilegiado.
A ação contra o Tucano foi considerada por críticos como espetaculosa, né? E teria sido feita, segundo Aras, para criar uma falsa ideia de que a Lava Jato não é partidária. Os procuradores da Lava Jato reagiram e chamaram os ataques de Aras de genéricos e infundados. E a Associação Nacional de Procuradores da República também saiu em defesa da operação, dizendo que as forças-tarefa que se constituem um modelo internacional de sucesso de investigações. Bom, no final, isso tudo pode favorecer o ex-juiz da operação em Curitiba e ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro. Moro, que já dá sinais de que será candidato à presidência da República em 2022, andava meio sem assunto, né? E com essa ajudinha, principalmente do Aras, ele ganhou assunto para aparecer de novo, defendendo a operação que o transformou num herói para parte da população e ajudou a eleger o Bolsonaro. Ele rebateu no Twitter as acusações, dizendo que desconhece segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato, que a operação sempre foi transparente e teve suas decisões confirmadas pelos tribunais de segunda instância e pelas cortes superiores. Bom, ironicamente, esse bafafá conseguiu uma coisa inédita, né, que foi unir bolsonaristas e lulistas. Né? Veja só, né? Os primeiros estão ressentidos com a saída do Sérgio Moro do governo e as acusações feitas por ele ao presidente, e já os lulistas sempre criticaram aquilo que chamam de excessos da operação, principalmente contra o ex-presidente Lula e outros petistas. Né? A ofensiva da Procuradoria-Geral da República contra a operação, no entanto, não começou nessa terça. Os conflitos entre procuradores da Lava Jato e Aras ganharam força em maio, depois que ele solicitou às forças-tarefa de Curitiba, São Paulo e Rio as bases de dados completas da operação. Né? Em um episódio que elevou o grau de atrito entre as partes, a coordenadora da operação no Supremo Tribunal Federal, Lindor Araújo, foi enviada por Aras a Curitiba, mas teve negado o acesso ao material. Né? Semanas depois, o Toffoli determinou que a Força-Tarefa enviasse à Procuradoria-Geral todos os dados das investigações, que foi uma grande derrota política para a Lava Jato. E além disso, ganha força no Ministério Público Federal uma ideia encampada por Aras, que propõe a criação de um órgão central de combate à corrupção, a Unidade Nacional Anticorrupção, a qual ficariam subordinadas as forças-tarefas. Bom, pessoal, então, será que a Lava Jato, né, que tanta gente gosta, não, ela está com os dias contados? Não? Se ela for desmontada, isso seria bom ou seria ruim para o Brasil, na sua opinião? Não? E será que essas acusações do Aras, né, e dos detratores da operação fazem algum sentido? Não? Será que os procuradores realmente cometem ilegalidades ou pelo menos excessos nas investigações? Né? Como é que vocês acham que as coisas deveriam seguir adiante aí no que diz respeito à Lava Jato? E aí, Mati, como estamos aí? Por enquanto tudo bem aqui. A gente está ainda se adaptando à situação, né, do problema da conexão, né? Inclusive já mandei algumas mensagens aqui para o pessoal, para qualquer coisa, qualquer tipo de problema que vocês tenham aqui, né, tipo, seja com conexão que for, já mandei aqui para que eles avisem. Perfeito. Qualquer coisa que possa acontecer, para a gente ter uma ideia da magnitude desse problema. Bom, vamos para a discussão. Já temos alguns comentários. Certo. A Adriana Schnella fala de que importa porque a Lava Jato parece ser um celeiro assim, de pretensos políticos. Importa porque o brasileiro nunca sabe de nada até alguém resolver manipular alguma informação. É bem colocado, Adriana, né? O próprio Sérgio Moro, que dizia que nunca ia se aliar à política, não, virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Aliás, não, o Bolsonaro foi eleito em grande parte por conta da Lava Jato e do Sérgio Moro, e agora o Sérgio Moro saiu chutando a porta, né? E é um fortíssimo candidato aí para 2022, né? E deve enfrentar o seu ex-chefe, né? Certamente, né? Aliás, o Moro sabe trabalhar muito bem as questões da mídia, não? Sempre soube. Tem agora um comentário da Lúcia Marli Souza. Aqui ela diz que, como o Moro saiu do governo, como você mesmo está falando aqui, né, agora há pouco, o pessoal da PF foi trocado e até mesmo o pessoal do PSDB, que estavam sendo protegidos por Moro, estão sendo investigados agora, como, imagino que ela se refira como ao caso do José Serra, por exemplo. E agora, e até um cara que é cidadão espanhol, e na época da Odebrecht ele foi para a Espanha justamente para que ele não fosse preso, segundo ele, por perseguição do Moro. Então, se esse cara falar, o cidadão espanhol que a Lúcia Marli está se referindo aqui no comentário dela, ela acredita que o Moro pode ser preso por conta disso. Pois é, não, essa é a caixa de Pandora que está todo mundo agora aí querendo abrir e saber se realmente é isso, né? O Augusto Aras trouxe esses números aí bastante espetaculares, não? 350 terabytes, ele disse que
Em Brasília, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de comparação, são 80 terabytes, não, de todos os dados lá, e só a base, só a força-tarefa de Curitiba teria 350 terabytes e 38 mil pessoas, não? Esses números são meio espetaculares realmente, não? E talvez isso seja mais midiático do que prático, não? Não quer dizer que eles estejam investigando 38 mil pessoas, não, porque não seria possível investigar 38 mil pessoas. Esses são os números que aparentemente vieram do COAF, não, para essa base, não. Agora, realmente, não, a questão do PSDB entrar agora é importante, porque até então não parece que quase tudo que a Lava Jato investigou se referia ao PT, né? Inclusive com as prisões aí de grandes nomes do PT, até do próprio Lula, não? E agora entrando aí, enfim, respingando em vários outros partidos, particularmente o PSDB agora com o Serra, não? Mas e agora vemos, enfim, aí o Toffoli brecando isso daí por uma questão técnica, na verdade, da defesa do Serra, que ele chegou lá e o Toffoli aceitou isso daí, não? Então uma coisa que realmente é complicada. Vamos ver aí como as coisas evoluem nesse sentido, inclusive para ver se outros partidos e até mesmo pessoas não ligadas à política, né? Que a política está inevitavelmente associada aí à Lava Jato, né? Vamos ver. Pela forma como eu enxergo isso, acho que vai acabar em pizza, como muitos falam, né? Inclusive aqui nos comentários tem duas pessoas que estão falando isso já, que é o Joaquim Desidério Neto e a Silamar Borges Santos. Como o Joaquim coloca aqui, para vocês terem uma ideia, né? Tudo não passa de um teatro cujos atores são todos iguais, amigos, quanto ao povo brasileiro são meros espectadores, sem qualquer tipo de ação. Ou, enfim, a gente só pode ficar aqui assistindo e reagindo ao que acontece. Então, pois é, muito bem, o Joaquim e Estela Mar, isso é verdade, não? Essa história aí é muito mais espetaculosa do que qualquer outra coisa, realmente, não? Essa live que o Aras fez aí, né? Muita gente acredita que realmente não vai dar em absolutamente nada, não? Isso daí foi mais um show até que o Aras poderia estar fazendo aí, não, para chamar a atenção do Bolsonaro por conta aí ele é um dos candidatos, mas não o único candidato, não, a vaga do Supremo, não tem o próprio ministro da Justiça, também ele pode assumir essa posição em novembro, não, mas tudo isso acaba sendo especulação, né? Mas muita gente acha que no final das contas isso vai acabar em pizza, não vai acontecer absolutamente nada. Cria-se mais essa espuma, não? A gente tem muita espuma realmente na política brasileira aí nos últimos anos, não? Muita espuma e poucos fatos, não? E é um circo, né? O problema é que às vezes nesse circo nós somos os palhaços, não? Eu não sei aí como é que... Olha, isso aplica praticamente tudo aqui no Brasil. Quando o assunto é, né, a política e o povo no meio. Bom, a Lúcia Marli agora voltou, dando continuidade ao comentário anterior dela. Segundo esse espanhol, ele teria que pagar aproximadamente 5 milhões para a prisão dele ser menor e 5 milhões para o escritório de advocacia que a mulher de Moro trabalha, já que ela é advogada. Mas aí, enfim, eu não sei aí os detalhes disso, Lúcia, tá? E tem que averiguar se ela é advogada do tal do espanhol, e esse daí for, enfim, o acordo entre eles. Agora a questão isso não pode, evidentemente, influenciar a operação, né? Quando, por exemplo, o Moro ainda era juiz em Curitiba, se isso daí influenciasse as decisões dele como juiz, isso seria imperdoável. Não? De fato, seria um desvio ético. Não sei se é isso que você está se referindo, mas eu precisaria colher mais informações para fazer uma análise, porque eu não tenho. Tem que dar uma averiguada. Agora eu tenho a Cristina Barbosa da Silva. Ela fala, se o Moro for preso, aí a moral do Brasil cai mais ainda. O que podemos esperar de tudo isso? Pois é, Cris, não, esse é um bom ponto, não? Porque o Moro ele virou um herói para muita gente, não? Muita gente votou inclusive no Bolsonaro porque, enfim, por conta da Lava Jato, né? E o Moro evidentemente acabou virando aí ministro, foi convidado pelo Bolsonaro, não? E mesmo quando o Moro saiu do governo, muita gente deixou de apoiar o Bolsonaro por conta disso, não? Ele é uma figura extremamente estimada por uma parcela considerável da população. Agora, enfim, ninguém está acima da lei, né? Se realmente existe agora aí, enfim, ele também está sendo investigado, não? Inclusive pelo Aras, não? O mesmo processo que investiga o Bolsonaro também investiga o Moro, não?
E, enfim, vamos ver o que esse processo, como ele avança, né? Será que vão pegar alguém? Será que vão pegar os dois? Será que não vão pegar ninguém e vai acabar em pizza, como já acabou de falar aí o Joaquim e a Estelamar, não? Mas se o Moro for preso, seria uma coisa quase tão incrível quanto a própria prisão do Lula, que foi ele que prendeu, né? De fato, se o Moro cair, fica muito, muito complicado imaginar como é que seria o cenário das eleições de 2022, não é? Sim, seria excelente para o Bolsonaro, né? Porque hoje talvez o nome que faz frente ao Bolsonaro, pelo menos no quadro atual dos candidatos aí, os pré-candidatos, não, o Moro é certamente o nome mais forte nessa corrida com o Bolsonaro, né? O Joaquim voltou aqui, está dizendo que governantes corruptos e outros parceiros deixam agir para ir acobertando os seus próprios passos. Pois quando fosse sério, né, o próprio Sérgio Moro não é bonzinho e só quer investir em marketing pessoal. Bom. Não existe santo nessa história. Não existe, de maneira nenhuma, né? Vamos lá, não sejamos inocentes, né? Política é um jogo de interesses. Política é um jogo de interesses, não, e esse jogo está sendo jogado aí, né? Está sendo jogado desde sempre, mas essa partida, digamos assim, está sendo jogada aí, bem dizer, há uns 4 anos, não? E é óbvio que existem interesses. Ninguém é inocente nessa história aí, né? Ninguém... Inocente quer dizer no sentido de, não que tenha cometido um crime, mas eu quero dizer, ninguém é inocente no sentido de que, nossa, eu estou de bobo nessa história, não sei o que está acontecendo. Todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo e os movimentos que eles estão fazendo nesse xadrez aí, né? O Celino Bento de Souza, ele apareceu agora, então ele está pedindo como se fosse uma resumida rápida, assim, qual que é o interesse desse governo em não apoiar a Lava Jato? Bom, o interesse do governo não apoiar a Lava Jato é que, aparentemente, não pode respingar no governo. Não. O Bolsonaro, não, uma das principais bandeiras, talvez a principal bandeira dele, é que ele representava um novo jeito de fazer política e o combate à corrupção. Né? E o que acontece é que o Moro saiu do governo chutando a porta, dizendo que justamente essas duas coisas não estavam sendo cumpridas pelo próprio Bolsonaro. Né? Então, o que acontece? O Moro ele está totalmente vinculado à Lava Jato. Não? Se realmente o que o Moro diz é verdade, não? E aí combinado com todas esses outros inquéritos que estão correndo, aí, mais notoriamente o inquérito das fake news, não? Isso pode respingar muito seriamente não só no presidente, como na família presidencial, né? Os filhos também. Então, está todo mundo aí escaldado nessa história aí, né? Todo mundo realmente muito tenso com essa evolução aí. Sim. A Pizzaria Brasil, como o próprio Jonilson Rocha Nunes coloca aqui. Jonilson, né? Você pode escolher o sabor, né? Inclusive no meio do caminho você troca de sabor, não tem problema nenhum. Nossa. Não, mas aqui, né? O Jonilson também lembra, né? A trajetória do Moro aqui, né? Putz, ex-ministro e agora saiu, né? Entrou num tremendo lamaçal mesmo, né? Tipo, como ele coloca aqui, o Jonilson, grande onde hienas mortais dormem. Bom exemplo aí, boa imagem, Jonilson, mas de novo, né? O Moro não é nenhuma criança, não. Ele não entrou inocente nessa história quando ele aceitou ser ministro da Justiça. Ele sabia exatamente onde que ele estava entrando, né? E a política, né? Enfim, não existe política totalmente limpa, né? E no Brasil, particularmente, a gente sabe que a política fica bem a desejar, né? Ela costuma ser, na verdade, bastante suja, né? O Moro, ele sabia onde que ele estava entrando, né? Foi um risco que ele calculou, né? Entregar, digamos assim, o cargo dele de juiz por uma aventura política, porque foi basicamente isso que aconteceu, né? Ele não durou nem 2 anos no cargo, não. E agora está se lançando aí praticamente como pré-candidato a presidente, né? Sim. A Estelamar reforça aqui um pouco mais a ideia dela também, de que, bom, não tem cabimento o Moro ser preso com isso, né? Tipo, como se estivesse chamando o povo inteiro de pozo, como se todo mundo fosse um palhaço, né? Estelamar, olha, o que eu posso dizer com relação a isso, não? Eu acho que a gente está sendo chamado disso aí faz tanto tempo, mas muito tempo mesmo. Como desde o começo, talvez. Desde o Cabral, né? Eu não estou me referindo ao Sérgio Cabral, estou me referindo ao Pedro Álvares mesmo lá, aquele lá que chegou em 1500, né? Pois é. Vamos para o próximo assunto aqui, não? Vamos lá. Mas porque a gente teve esse pequeno probleminha no início aí, né? Gente, segundo assunto hoje, né? Vamos para a Europa agora, mas olhar para a Europa e aprender alguma coisa aqui para a gente, né? A Europa está vendo os casos de Covid-19 crescer perigosamente no seu território, né? O velho continente, que
que já vinha reabrindo a sua economia, teme agora uma segunda onda de contágios, né, que poderia fechar tudo de novo. Né. No que diz respeito à pandemia, né, a Europa sempre esteve algumas semanas à nossa frente aqui no Brasil, mas agora nós também estamos abrindo a nossa economia, só que de um jeito diferente. Não, né? E se lá está ruim, infelizmente aqui está bem pior. Não. O que será que a gente pode aprender ainda olhando para essa reabertura da Europa? Não? Será que a gente está sendo muito afobado na reabertura aqui no Brasil? Não? Qual seria o melhor jeito de a gente fazer isso daí? Com a chegada do verão, a Europa está com as praias e bares lotados, né? E os números de contágios e de mortes que estavam relativamente controlados por lá voltaram a subir. Não? Subiram ao ponto de preocupar de novo as autoridades que cogitam retroceder na reabertura em algumas regiões. Mas por que isso aconteceu se a abertura foi feita já com as curvas lá embaixo em franca queda? Não? Infelizmente não tem milagre, gente. Quando as pessoas voltam a se aglomerar, a doença reaparece. Né? E é por isso que os maiores vetores dessa possível segunda onda lá na Europa são os jovens. Né? São eles que estão se encontrando mais agora e tomando menos cuidados, mesmo com algumas coisas básicas como usar máscaras ou manter uma distância segura. Ou seja, a reabertura ela pode acontecer, mas mesmo com uma situação controlada, ela deve ser feita com muito, muito cuidado. Né? Qualquer relaxamento exagerado pode pôr tudo a perder, né? E ter que voltar tudo para trás. Né? E vai ser assim até que tenhamos a vacina, que deve chegar só lá pelo meio do ano que vem. Né? E aqui a gente está numa situação bem mais complicada. Né? Nós não fizemos o distanciamento social direito no começo, quando ainda tínhamos, vamos dizer, fôlego para isso. Né? A gente fez um negócio bem frouxinho, né? Que conteve apenas parcialmente a disseminação do vírus. Né? Muito, muito menos do que o visto na Europa. Né? E agora as pessoas não aguentam mais. Né? E a economia está sufocada. Então a gente está reabrindo com os números absurdamente altos. A gente vê aí há 7 semanas, não, mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Né? E esse negócio está se mantendo, não está nem em queda. Não. E em várias regiões, na verdade, eles estão subindo. Né? Então, pessoal, alguma coisa não está batendo nessa história. Né? O que será? Né? O que a gente pode aprender aí com o que está acontecendo agora lá na Europa? Né? Como que a gente deve fazer a nossa reabertura a partir desse ponto, pelo menos, em que a gente está? Até agora eu tenho alguns comentários já. Sim. O Denis fala que, né, de fato está sendo muito afobado lá na Europa. Pois a segunda leva que vai ser a mais desafiadora, né, caso ela venha a acontecer. E em seguida ele fala de como será que vai ser, né? Tipo, ele imagina como é que isso aí vai afetar as pessoas que já foram curadas da primeira leva. Então, como eu interpreto isso que o Denis falou, se as pessoas que, né, já se curaram podem ficar doentes mais uma vez. Isso é uma coisa que, na verdade, é uma dúvida, né? Aparentemente não, mas existem alguns estudos aí que sugerem que uma pessoa que se contaminou e se curou, ela pode ficar doente de novo, né? Ainda não confirmado, mas existe essa possibilidade, o que seria catastrófico, né? Porque aí realmente a situação ficaria ainda mais dramática, porque, enfim, os vetores aumentariam ainda mais, né? A imunidade de rebanho não chegaria nunca, né? Só realmente com a vacina. O Agenilson Bispo está aqui, ele disse que, infelizmente, temos que encarar essa doença de frente mesmo, se cuidando porque precisamos da economia para sobreviver. Exato. Sim, a economia, claro, é necessária, né? Tipo, não tem como a gente viver sem isso, mas tem que ser com todo o cuidado do mundo, assim, necessário, né? Tipo, mais do que necessário até por segurança. Pois é. Porque qualquer passo em falso sem chance. Genilson, assim, acho que uma coisa que nós precisamos entender, não, é que não dá para voltar a ser como era. Não vai voltar. Não vai voltar, não. E a vacina vai demorar, né? Na melhor das hipóteses, a gente vai começar a ser vacinado no meio do ano que vem, né? A gente não pode ficar em stand-by, né? Até lá, né? Alguma coisa tem que ser feita, não. E o que nós temos que fazer, né? Já que a reabertura ela é inevitável de algum jeito ou de outro, a gente precisa fazer isso com cuidado, né? O que a gente pode aprender aí com a Europa, né? É não achar que, enfim, agora reabriu, então reabriu, né? O vírus sumiu. Não, o vírus não sumiu, né? O que nós precisamos fazer é, enfim, tomar absolutamente todas as medidas possíveis, manter um distanciamento saudável e voluntário dentro do possível. E a gente precisa entender também que enfim, todas as coisas da economia, as atividades econômicas, elas têm que ser diferentes.
A maneira de nós fazermos o nosso trabalho vai ser diferente, a maneira de nós nos relacionarmos com o nosso público vai ser diferente, eventualmente o nosso produto vai ser diferente, a entrega vai ser diferente. Isso tem, aliás, vai ser não, né? Isso já deveria ser, né? Algumas empresas foram mais espertas e conseguiram fazer essa transformação e estão aí surfando, estão se dando bem. Outras empresas estão resistindo, achando que ainda pode mudar. Gente, que ainda pode voltar, né? Voltar a ser como era, não vai voltar. Eu acho que nós precisamos entender que esse negócio aí, a gente vai ter que conviver com ele aí, sei lá, por mais um ano, quem sabe. Né? Mas até lá, a gente precisa continuar vivendo. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós tomarmos as medidas necessárias para fazer uma reabertura consciente, sem deslumbramento, né? Sem dúvida nenhuma. Hein? E mais uma vez, isso é algo que tem que vir dos dois lados, né? De todos os grupos envolvidos nessa história. Então, tanto Estado quanto a população. Como Sim. o João Nilson coloca aqui, né? A gente precisa de uma gestão mais robusta, que é algo que falta aqui no Brasil inteiro em relação ao Covid-19. Mas também eu tenho o comentário da Adriana Chalela, que fala a parte da população também, né? Que traz aqui uma realidade muito horrível, que é, como ela mesma coloca, a morte está banalizada. Aqui parece que ninguém liga para os números. Pois é. Então, quando é assim, né, tipo, não adianta você ter uma gestão robusta quando você, simplesmente, o povo não se importa. Não adianta também o pessoal tentar ficar em casa, se cuidar, sendo de que o Estado tenta fazer o máximo para empurrar as pessoas para fora de casa por causa da economia, mesmo que seja tipo, de qualquer jeito. Então, tem que ser um esforço mútuo dos dois lados, não tem como ser só um sem o outro. Sem dúvida, como o Junilson disse, isso é uma coisa dos dois lados. Né? Nós precisamos do governo, sim, colocando da sua parte, nós precisamos da sociedade civil, aí, enfim, as empresas e a população como um todo. Né? Só que, como disse a Adriana, aí, né, muito corretamente, não, infelizmente, muita gente está achando que, não sei, cara, que o vírus acabou, né? Que como o governo está liberando aí aos poucos essa abertura, né, os governos estaduais, né, que podemos voltar e que está tudo normal, né, vamos se encontrar, vamos para o bar, vamos para a praia, vamos se aglomerar, não. E a Adriana está absolutamente correta a dizer que parece que a morte foi banalizada, não. E a gente estava até comentando hoje aqui, né, com o Matheus, não, que, poxa vida, né, quando o mundo se assustou realmente e a pandemia foi decretada, a gente estava no começo da pandemia lá na China, não? E a gente tinha o quê? 500 mortos? 1000 mortos, não? Aí já, que horror. Aí depois foi para a Itália e para a Espanha, e nossa, era muito pior, não? Os caras tinham lá 15 mil mortos, não? Que absurdo, é o fim do mundo. E agora nós estamos aqui no Brasil com 90 mil mortos. E os Estados Unidos com mais de 150 mil mortos. 160 mil mortos. 160 já? 160 mil, Nossa, né? 150. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles estão aí com 1000 mortos, mais de 1000 mortos por dia, né? Isso não é pouca coisa. Isso não é banal, isso não é trivial, não. As pessoas precisam entender, né? E que isso está também na nossa mão. O governo precisa colocar da sua parte, mas isso cabe a cada um de nós também. Né? O Denis, ele traz uma informação aqui um tanto preocupante. Ele fala de que o vírus parece deixar alguns rastros assim no corpo das pessoas já curadas. Como ele coloca aqui, alguns problemas no coração até, e diz que tem uma pesquisa, um estudo que fala sobre isso. São sequelas, né? Seria... Sim. Denis, se você puder deixar aí nos comentários também para todo mundo poder ver. Se puder compartilhar o link aí. Isso seria também muito legal. Como qualquer doença, não, ela pode também deixar sequelas, não, não é em todo mundo, não, mas, enfim, um motivo a mais para nós nos cuidarmos. Não? Existem casos realmente de pessoas que ficaram sequeladas e de uma maneira pesada. Né? Olha, o Joaquim Desidério Neto, ele tá em Setúbal, então território português, e lá ele vê de que tá tudo fechado, né? Os bares fechando às 20 horas, então, né, simplesmente para um bar, isso é um tanto cedo. Já, os jovens nas praias aqui em Cascais, em território português, todos sem máscaras, juntos nessa caminhada, fica, né, impossível praticamente para os governantes portugueses. E olha que Portugal, né, Joaquim, na primeira onda, digamos assim, né, quando a gente estava começando aqui ainda no Brasil e na Espanha já estava aquela loucura, na Itália já estava aquela loucura, não, Portugal estava numa situação muito tranquila, inclusive comparada com o seu vizinho aí, a Espanha, né, que estava numa situação dramática. Portugal estava muito bem, em parte porque o governo fez um bom trabalho de confinamento e a população também apoiou isso daí, né?
E agora, enfim, com um relaxamento, não, que foi feito de uma maneira aparentemente correta, mas as pessoas, enfim, piraram, né? E agora o governo português a gente vê aí tendo que retroceder, né, em alguns casos. Né? Né? Como manter distanciamento com o busão lotado, metrô abarrotado, de gente. E nosso campeão Brasil com precárias infraestruturas. Mais uma Quem vez, que disse, hein? Johnilson de novo. Ah, o Johnilson. Pois é, né, Johnilson? Até na semana passada nós mesmos, aqui nós discutimos aqui no Jornal da Live que é uma tendência que se observa vinda da China, mas a gente começa a observar em outros países também, o crescimento pela preferência por carros e motos, não veículos, ou seja, transporte particular, não em detrimento do transporte público, porque as pessoas estão com medo de pegar o transporte público, porque hoje, enfim, é um dos grandes vetores da doença, acaba sendo o ônibus, o metrô, o trem, principalmente em horários de pico, não? Porque eles ficam lotados. Algumas iniciativas de algumas cidades, não, inclusive aqui em São Paulo isso foi proposto, mas não foi implementado, ou pelo menos não totalmente, não, de setores da economia fazerem um escalonamento de horários para tentar dissolver pelo menos o horário de pico, né, para não ir todo mundo para o trabalho na mesma hora e voltar todo mundo para o trabalho na mesma hora. Né? Mas realmente hoje o ônibus, o metrô e o trem é um dos principais locais de contaminação, porque eles estão lotados. Né? O Denis acabou de compartilhar o link aqui da revista Galileu. Ah, legal. Séria. Obrigado, Denis. A Lúcia Marli tem um comentário. Diz aqui, ó. De que o Brasil e os Estados Unidos são países continentais. No Brasil, o ano passado morreu pessoas de doenças respiratórias mais do que esse ano agora. O ano passado não tinha pandemia e esse alvoroço todo foi provocado pela China para vender tudo. Vacinas, máscaras, respiradores e por aí vai, segundo a Lúcia. Olha, desculpa, Lúcia, mas não é verdade, tá? O ano passado teve muito menos mortes e casos de doenças de síndrome respiratória aguda grave do que nesse ano, né? Muito menos, né? Eu acho que a informação que você coletou aí, ela não é de uma fonte muito confiável, tá? Agora, assim, com relação à teoria da conspiração contra a China, aí, não, acho que a gente também precisa tomar cuidado, não dizer que a China criou o vírus ou que a China está mandando o vírus aí para dominar o mundo. Isso daí não faz o menor sentido, porque a China já dominou o mundo, não? E ela dominou o mundo com a economia dela, não? Isso é um fato, não? E para a China, quanto mais sadia forem as outras economias, melhor, porque assim ela vende mais e ela domina ainda mais, não? E o coronavírus provocou uma inédita redução no PIB chinês, não? Nunca isso acontecia, não? E não foi pouco, foi 6% nesse primeiro trimestre, não? E ela vende menos ainda porque o mundo inteiro entrou em recessão, né? Então, a gente está numa situação muito pior agora do que no ano passado, né? Sim. Bom, parece que a live tem se mantido bem até agora. Só a Tatiana disse que travou um pouco aqui e também aqui travou um pouco, mas por enquanto está relativamente estável. Vamos pro próximo, então? Vamos seguindo. Obrigado pela observação aí, Tatiana. Realmente, lembra que a gente fazia esse horário às 19h30, né? Quando surgiram as super lives lá dos sertanejos, né? Nenhuma live mais conseguia ficar de pé e a gente passou para a hora da manhã. E agora, com a diminuição da Super Live, a gente voltou para o horário das 19h30. Vamos ver essas coisas se a gente consegue se manter. Mas, enfim, vamos para o próximo assunto aí, não? Vamos falar de bilionários brasileiros, não? Olha só, gente, você sabia que os bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares durante a pandemia? 34 bilhões de dólares, né? Que parece loucura, né? Considerando que a maioria da população está passando por dificuldades sem precedentes por causa da mesma pandemia. Né? Nesse meio tempo, o governo federal tenta emplacar uma reforma tributária que é necessária, né? Mas uma das coisas que a gente está vendo mais na reforma tributária são propostas de novos impostos. Né? E a saúde, enquanto isso, entrando em colapso, seja por má gestão ou seja por falta de recursos. Então eu queria perguntar aqui já, aliás, esse aqui é um tema que foi proposto, né, também por vocês aqui, né? Será que está na hora da reforma tributária finalmente começar a pensar em taxar as grandes fortunas? Né? Pois é. A pandemia, pelo jeito, não impactou os bilionários brasileiros. Né? Segundo o relatório da ONG Oxfam, 42 brasileiros conseguiram elevar suas fortunas em 34 bilhões de dólares, não, cerca de 177 bilhões de reais, entre março e junho. Esse valor representa 70% do aumento verificado em toda a América Latina e Caribe
onde as riquezas de 73 bilionários cresceram 48,2 bilhões de dólares. Os números são um contraste à situação da maior parte da população que sofre com o aumento da pobreza provocada pela pandemia. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre março e maio, 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego no Brasil. Além disso, 523 mil micro e pequenas empresas fecharam suas portas na primeira quinzena de junho. Isso aqui no Brasil. A perda de receita tributária para 2020 pode chegar a 2% do PIB. Isso na América Latina e no Caribe. Diante disso, os governos vão ter que adotar medidas para recuperar a arrecadação. E por aqui, isso pelo jeito vai ser feito com novos impostos. A reforma tributária propõe, entre outras coisas, isso. Estão propondo novos impostos aí. Até a combinação do PIS e do COFINS em um único tributo, que vem sendo fortemente criticado, porque isso pesaria muito, principalmente para o setor de serviços, que é quem mais emprega no Brasil. Essa carga passaria de 4,5% para 12% em alguns casos. Mas poderia ser diferente. O próprio relatório Quem Paga a Conta, da Oxfam, ele sugere taxar justamente as grandes fortunas, as mesmas que cresceram muito agora, enquanto todo o resto da população sofre pesadamente com a crise. Outra proposta seria taxar ganhos extras das corporações, uma vez que nem todas as empresas sofreram os impactos da crise do Covid-19. Por exemplo, setores como farmacêutico, grandes cadeias de distribuição, logística, telecomunicações, economia digital, tudo isso está vivendo um excelente período. Poderia ser um imposto temporário, até se fosse o caso, durante a crise. E veja só que coisa interessante. Coincidentemente, há 3 semanas, dezenas de bilionários de vários países do mundo publicaram uma carta aberta, olha só gente, pedindo para pagarem mais impostos, justamente para ajudar no combate à Covid-19. Eles estavam pedindo para pagar mais impostos. Só que não tinha nenhum brasileiro entre os signatários dessa carta. Será que é coincidência? Não? Tururu. O que vocês acham, gente? Será que a gente deve criar aí uma nova CPMF, como está sendo cogitada aí nessa reforma tributária, como o governo federal quer? Ou será que a gente poderia fazer outras coisas? Como vocês mesmos sugeriram nessa semana, por exemplo, sobre taxar essas grandes fortunas. O que vocês acham? A Lúcia Marli diz que esses bilionários estão investindo na bolsa de valores e comprando imóveis a um preço mais baixo, porque, de fato, eles têm dinheiro para comprar à vista. Uhum. E ainda mais falando nisso, em imóveis, a Adriana falou uma coisa que eu não estava sabendo, mas parece que a Smart Fit comprou todas as plataformas de exercícios físicos. Então, justamente são as oportunidades que surgem quando você tem uma rede imensa como a Smart Fit, super poderosa, você compra as academias menores. Então, sim, devem pagar mais tributos, pois tem mais oportunidades, como a Adriana fala aqui. Eu não sabia disso aí também não, Adriana. Também não. Mas é interessante. Bom, o Corona, aliás, parece piada pronta, O sobrenome do dono da Smart Fit é Corona. No segundo achei que você ia falar do vírus mesmo. Não, pois é, assim, mas enfim, foi uma coincidência infeliz, talvez. Ele realmente está muito bem, ele é das pessoas aí mais ricas do Brasil, E se bem que a Smart Fit agora, que eles estão reabrindo aí à medida que a economia está enfim, sendo liberada, tem se visto aí, não só na verdade a Smart Fit, mas todas as academias, muita gente mesmo, assim que abriu, que reabriu a academia, muita gente cancelando aí as matrículas nas academias, porque as pessoas estão com medo de voltar para a academia, eu incluso. Pois complicado, como a Salamar coloca aqui, complicado, com tanta gente sofrendo e alguns, um seleto grupo de pessoas enriquecendo dessa forma astronômica. Pois é, não é pouco dinheiro, gente? 34 bilhões de dólares em 3 meses. Isso, detalhe, só 42 pessoas, 42 pessoas. Exato, é um grupo bem seleto. 42 pessoas aumentaram a sua fortuna pessoal em 34 bilhões de dólares em 3 meses, enquanto a economia inteira está aí sofrendo pesadamente, Se já não, que tá, ainda teve esse caso aí dessa carta aberta dos bilionários internacionais,
É uma boa ação ainda deles, de É fato. uma boa ação. Isso é uma questão de civismo, né? Acho que tá todo mundo junto nesse mundo, né? Até eles, não, eles entendem que todo mundo só vai crescer, né? Ninguém cresce se alguém tiver numa situação muito ruim, né? Porque isso vai puxar, não, até para, sei lá, você vai vender menos, digamos que você tem uma empresa ou uma fábrica ou um comércio, seja lá o que for, ou setor de serviços, você pode estar super bem, né? Bacana, a pandemia não me pega, mas se as outras pessoas ao redor de você, da sociedade, do país, ou até em outros países estiverem mal, você vai vender menos, né? Então, esses bilionários internacionais aí, não, claro que isso daí eles demonstram uma coisa interessante e o verdadeiro bilionário ele acaba sendo um grande filantropo. A gente vê aí casos como o do próprio Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo e também é o maior filantropo do mundo, não? É interessante ver esse movimento desses bilionários internacionais, não? E é realmente uma pena não ter absolutamente nenhum brasileiro nessa signatária dessa carta. Não? O Joaquim coloca aqui agora que quanto mais tem valores, assim, o resultado sempre será maior. Então, esses milionários eles representam, né, grandes vendas, né, para governos do Brasil. Então, veja os respiradores, por exemplo, pelos preços, e mesmo coloca aqui o Joaquim, conheço alguns que ficam mais ricos. Também vendem esses produtos que, né, foram super relevantes durante a pandemia. Dinheiro sempre trouxe dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro, né? A questão é que, ainda mais em um momento de crise humanitária, sem precedentes como a gente está vivendo, né? A gente pode ganhar dinheiro, talvez, de maneiras mais éticas, né? Talvez. Sim, não. Sempre tem que ser isso, né? Tipo, não só agora também, tem que ser uma decisão que vai de agora pra frente, assim, sempre. O Janilson Rocha Nunes, eu até ri antes por causa disso. A economia vai melhorar com essas novas notas de 200. Você viu o meme também? É verdade, né? É verdade. Vocês estão sabendo, gente, que isso não é piada, isso é sério, não? O Banco Central vai lançar notas de R$ 200, não? E inclusive vai ser o lobo guará aí, o bicho da nota, né? Vixe. Como será que vai ser isso? Pois é. Vamos pro próximo assunto aqui? Vamos lá. Tem mais algum que você quer destacar aí, Mate? Bom, só... Tem um monte aí de comentários, o pessoal tá bem participativo. Obrigado, pessoal. O Denis fala aqui, né, de que acho que nada vai mudar, né, e a verdade é que a situação, assim, para aqueles que são os que pagam impostos mesmo, né, que infelizmente são os mais pobres, vai ficar pior. E ele coloca, né, a pizza é boa e infelizmente são poucos pedaços. Pois é. Gostei da frase. E nem todos têm dinheiro para comprar cada vez menos essa pizza aí, né? Sim. Pizza é boa, mas... Ixi. E segundo a Lúcia, parece que eu tô com o cabelo do Elvis Presley. Reflexos da pandemia também. Aqui, olha, eu vou te falar também que aqui a gente penteia, né? Mas tá... é o jeito, assim. Pessoal, os outros comentários a gente vai dar o nosso melhor para responder isso depois. Lemos depois aí e respondemos, tá? Vamos pro próximo assunto. Temos ainda 2 assuntos aqui, não? E agora eu queria falar, bom, a gente está falando da pizza, não? Falar dos entregadores dos aplicativos, não? Essa queda de braço dos entregadores com essas plataformas ganhou um novo capítulo agora, não? Um grupo deles deseja criar uma espécie de cooperativa, não? Um aplicativo, né, dos próprios entregadores, não? Para que eles possam se ver livres das condições impostas pelas empresas como o iFood, o Uber, Rappi e outras, não? A coisa seria, então, enfim, com as suas regras, tem as mordidas, não, que essas empresas dão nos lucros, nos ganhos dos entregadores, não. Mas eu vi essa notícia e fiquei pensando, será que dá para fazer isso daí, não? E no final das contas, será que seria uma boa, né? Vamos discutir aqui, será que seria uma boa para os entregadores no final das contas, não? Vocês acham como que é? Será que as empresas elas exploram essa mão de obra e além do razoável, não daria para melhorar? Enfim, essa é uma discussão que tem ganhado bastante força aí recentemente. Não? No sábado passado, agora dia 25, os entregadores fizeram sua segunda greve pedindo melhores condições de trabalho para as plataformas, não? Mas aí foi aventada uma outra ideia, né? Criar o seu próprio aplicativo, a sua própria plataforma com as suas regras, não? E sem a mordida nos lucros, aí, nos ganhos deles, não? Que as plataformas impõem. Não? E a princípio parece uma boa ideia, né? Mas eu fiquei pensando, será que é viável isso? Porque desenvolver um aplicativo como esse custa caro, não? Né? Cerca de R$500 mil para começar. Não? Depois
enfim, já também tem os custos de manutenção do serviço, né? Não só da equipe, mas, enfim, mão de obra, não, infraestrutura, tributos, por aí vai, né? Ou seja, não é uma tarefa fácil. Nunca quer dizer que seja impossível, mas é preciso aí até talvez uma captação inicial para fazer isso daí, né? Mas talvez concorrer com essas plataformas não seja necessário, né? Uma alternativa que, aliás, já está disponível em algumas cidades são os entregadores que atuam em nichos, né? Na verdade, lugares que as plataformas nem vão, né? Como por exemplo as favelas, nas comunidades, né? Muitas vielas, muitos caminhos dessas comunidades, para vocês terem uma ideia, não tem nome, não tem endereço, né? Portanto, para fazer as entregas é preciso conhecer o lugar, né? Normalmente quem faz entrega aí são pessoas que moram lá, né? E já tem serviços assim, tá? Rodando aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Serviços de entrega específicos para comunidades, para favelas, né? Do ponto de vista de sistema, nem precisam, eles não precisaram de aplicativo próprio, foram aí criativos, não? Vai tudo pelo WhatsApp mesmo, né? E tem uma central que organiza os entregadores, que também não são muitos, não. E no final esse pessoal se dá bem porque eles oferecem um serviço de qualidade, né, para uma parcela da população que às vezes nem é atendida por essas grandes plataformas. O que vocês acham, pessoal? Qual a melhor saída para os entregadores? Não? Será que, enfim, ganhar volume e a capilaridade continuando com essas plataformas? Não? Será que é desenvolver um aplicativo deles e fazer uma concorrência, digamos assim? Será que é trabalhar nesse esquema desses pequenos serviços nichados que, aliás, já existem hoje? Né? Aliás, será que essa mudança, isso não serviria também para outras categorias profissionais? O que vocês acham? A Lúcia Marli Souza coloca aqui de que, né, ela acredita que sim, seria uma boa ideia. Eles serão donos assim, do negócio e ganhariam, bom, certamente bem mais do que agora. Né? A mordida hoje é grande. Sim. Porém, como ela mesma coloca, os comerciantes que divulgam nada mudaria, né? Tipo, eles continuariam pagando por isso. Mas é um bom ponto, né? Assim, porque na verdade quando você... esse modelo da economia compartilhada ele é interessante porque você muda até a cadeia, não? Sei lá, se eu peço uma comida, né, no iFood, por exemplo, eu sou cliente do iFood, eu sou cliente do restaurante, eu sou cliente do entregador. E o restaurante e o entregador são clientes do iFood. Então veja que deixa de ser um negócio linear, passa a ser uma coisa matricial. Né? No caso de uma cooperativa dessa, né, como a Lúcia levanta aí, não tem a questão também dos ganhos do restaurante. Como é que fica? Não? O restaurante ele teria que ser cliente. Olha só como que seria, que louco, como que é realmente a economia compartilhada. Né? Digamos que seja uma cooperativa dos entregadores. Não? Então os entregadores eles pegariam a comida do restaurante e o restaurante seria o cliente do entregador, que é o dono da cooperativa. Uhum. Mas a economia compartilhada é isso, não são maneiras disruptivas aí de se fazer negócios. Não. E teria que negociar aí, da mesma forma que, enfim, eles negociam as taxas aí frente sei lá, Uber, Rappi e afins, não, iFood, teria que negociar aí com essa cooperativa. Sim, a Lúcia dá uma continuidade aqui para o comentário dela. Coloca, né, de que o iFood ele cobra 27% dos comerciantes para divulgar seus produtos e eles teriam que também cobrar, mas se contassem os 17%, os comerciantes eles também ganhariam. Pois é, né? Eu acho que a grande gritaria aí nessa história toda é essas mordidas bastante grandes aí em cima dos ganhos, tanto dos entregadores quanto dos restaurantes, né? Será que as plataformas não poderiam talvez morder um pouco menos? Né? É engraçado que está falando de morder aplicativo de entrega de comida, não? Mas será que não daria para fazer um negócio desse assim e que todo mundo ficaria mais satisfeito, talvez? Né? A Ana Souza Machado diz que acredita que sim. Até porque o mercado é muito grande e vai depender muito da visão de mercado que essa colaborativa teria. Uhum. Então, sim, é muito como, por exemplo, o que o Traz Favela fez. Que justamente eles encontraram um nicho, um lugar em que os aplicativos não atuavam, né? Uhum. E daí eles conseguiram criar algo que, enfim, claro, não vão competir diretamente com o iFood ou Uber Eats, mas encontraram o seu próprio espaço, né? Justamente o seu nicho no mercado. O Traz Favela aí, que é um desses aplicativos que já estão rodando, não, que a Ana trouxe, não, é um exemplo interessante, não, até de Customer Experience, né, que é um nome um
bonito e pomposo em inglês, na experiência do consumidor, que é um negócio que está super na moda, não? Às vezes nem precisa concorrer, não, realmente, com essas grandes plataformas, não. Esse aplicativo, ele traz favela, ele consegue se manter justamente porque ele não concorre com as plataformas. Se ele concorresse, ele não ia aguentar, provavelmente, não teria massa muscular aí para fazer frente a um iFood, não. Mas ele atua justamente aí em um lugar em que, enfim, esses outros caras não vão, não, oferecendo um serviço de qualidade aí para essa parte da população, né? Bem interessante, bom exemplo aí o Traz Favela que a Ana trouxe pra gente, né? O Denis acha que eles não vão ter a mesma sorte, ele coloca aqui, né? Uai, querem competir com o leão, teremos 2 gatinhos que mordem bem. Assim, de fato, a competição direta não é o caminho. Não dá, né? Assim, aí que tá, né? O que nós observamos hoje na economia, né, na economia digital e na economia compartilhada, não, é que você consegue ver pequenos entrando, né, em searas, em mercados às vezes muito consolidados, não, e ocupando o seu espaço, não, mas isso só acontece quando justamente eles sabem onde eles devem atuar. Pode começar pequeno e depois ir sentido, não? E tem uns que começam em pequeno e por definição eles querem continuar pequeno, porque eles entendem que enfim, eles funcionam bem porque eles funcionam justamente ali, né? Ser pequeno acaba sendo um diferencial, né? Agora, realmente, imagina o Traz Favela, se ele entrar na mesma arena que o iFood... Putz, é um massacre. Seria assim, o Traz Favela seria, sei lá, um rapaz magrinho e de cueca com um canivete na mão para lutar na arena contra um gladiador com armado até os dentes e super treinado, né? Não teria a menor condição, né? Ele não pode entrar aí, né? Mas existe espaço para ele fora da arena, né? Isso que é interessante dessa história toda, né? O Junilson fala aqui também, voltou mais uma vez, diz que esse mercado está empregando mais do que os governos passados e atuais. Logicamente, tem que agilizar as gestões, né, que direcionam esse trabalho com melhor distinção. Então, mais uma vez, a gente precisa de um foco, né, para eles. Eles precisam encontrar esse foco para eles, esse norte para a colaborativa deles, para que assim é uma chance. Pois não, de novo, né, a questão de a gente entregar aí o que... e nos posicionar, essas empresas, não, se posicionar, existe espaço para todo mundo, né? A gente só precisa fazer o posicionamento correto, não? Bom, vamos pro próximo assunto aqui? Vamos estrear, então. Vamos estrear o novo quadro, o quadro da notícia bizarra. Pois é, gente. Pois é, né? Esse quadro agora ele sempre vai encerrar aqui rapidamente, né? Os últimos 5 minutos aqui da nossa transmissão, não? A gente vai sempre trazer uma notícia pitoresca, né? Dessa vez nós vamos falar de cemitério. Um cemitério que foi reformado, mas ele ficou tão bonito, mas tão bonito, que parece que dá até vontade de morrer, né? Será que um cemitério bonito é o suficiente para a gente ter vontade de morrer? Não? Vocês teriam... Nossa, que cemitério lindo! Será que dá vontade de morrer? Não, será que... Vamos lá, né? Essa notícia é verdadeira, tá? Não é fake news. A notícia veio de Itamaraju, na Bahia, né? O prefeito da cidade, o Marcelo Angênica, do PSDB, o rapaz aí da foto, não? Ele fez uma brincadeira, talvez um pouco infeliz, né, ao explicar as reformas que ele acabou de fazer no cemitério da cidade, né? Ele disse que agora o cemitério está asfaltado, ficou muito bonito, né? Ficou tão bonito que, segundo ele, não, tão bonito que vai dar até vontade de morrer agora. Olha isso, que maravilha, sei lá, né? Pois é, né? E é engraçado que isso me fez lembrar até o personagem do Odorico Paraguaçu, né? Quem tem aí um pouco mais de 30 talvez se lembre dele, né? O Odorico Paraguaçu, né? O personagem da novela e da peça O Bem Amado, do Dias Gomes, que fez um sucesso tremendo na televisão, né? Na Globo, nos anos 70 e 80, né? E 90 também, porque ele teve várias aparições aí, inclusive com vários atores, aí, o Paulo Gracindo, mas também o Marco Nanini, não, isso só na televisão. Bom, o Odorico, não, na história do Dias Gomes, não, ele se elegeu prefeito de Sucupira, né, prometendo a construção de um cemitério para a cidade, né, e o cemitério ficou pronto de fato. Não. Só que aí o Odorico ele ganhou um problema, não. Ninguém morria na cidade para ele poder inaugurar o cemitério. Bom, o resto é história, depois aí vocês procurem quem não conhece o Odorico, não. É sensacional essa história do Dias Gomes, não, o Bem Amado, não. E assim, quando eu ouvi a história lá do prefeito de Itamaraju dizendo que dá até vontade de morrer o cemitério,
Eu não tive como não pensar no Odorico, não. Mas e aí, gente, né? Dá vontade de morrer, né? Às vezes eu acho que a gente tem vontade de morrer por outras coisas, né? Assim, que realmente, caramba, não. Mas eu não sei, o cemitério ser bonito, eu não sei se é pra tanto. Morre com... Eu não sei, quando morrer vai ficar muito bonito realmente assim na foto, né? E aí, o pessoal comentou alguma coisa dessa notícia pitoresca, eu acho? O Denis, ele conseguiu adivinhar aqui, ele falou, né, o cemitério parece justamente o Odorico Paraguaçu. Denis, ele acertou, né? As referências. O Denis, sempre com as suas referências lúdicas aí, de filmes, de séries, de novelas, não esperaria menos de você, Denis. A Ana Lúcia Souza também, que né, tá doido, vou ficar pra semente. Ai, nossa. Que mais? Bom, tem umas pessoas que infelizmente estão reclamando aqui que parece que a rede está mais uma vez estável. Aqui também tá dando umas travadas mais uma vez. A Tatiana disse. A Lúcia, acho que também estragou a live. No momento em que as pessoas estão tão abaladas emocionalmente, essa notícia foi uma brincadeira infeliz. Ups. Pois é. O prefeito aí realmente foi infeliz Claro que ele estava brincando, né? Mas foi como você mesmo disse, Lúcia. Talvez não foi um momento mais adequado para fazer uma brincadeira dessa que dá até vontade de morrer, não. Eu acho que essa brincadeira dá vontade de morrer, viu? Sinceramente. A brincadeira em si, né? A brincadeira em si dá vontade de morrer, fala sério. Putz. Ai. Bom, vamos encerrar então, Mati. Já demos o nosso horário aqui, não? E a live também parece que tá querendo nos expulsar já. Pois é, gente, né? É uma pena aí realmente ver. Vamos dar mais uma chance pro horário das 19h30. Vamos ver semana que vem. Nós continuaremos às 19h30, mas se o negócio ficar bravo desse jeito, vamos talvez aí pensar num horário um pouco mais tarde, que aliás, quando a gente fez a pesquisa há 2 semanas atrás com todos para decidir qual seria o novo horário, em primeiro lugar ficou às 19h30, em segundo lugar ficou às 22h, não? Vamos ver, se o negócio ficar encrencando aí às 19h30, a gente pode pensar em passar para as 22h. Sim. Né? Que foi o segundo mais votado. E também, assim, só agora que tá voltando a travar e tô vendo aqui que tá com um mega... Bom, então é isso, pessoal. Até a semana que vem e um abraço para todos. Tchau, tchau. Thank you.